Você já ouviu falar de um profeta que apareceu no momento mais crítico da história de Israel e mudou o destino de toda uma nação apenas com suas palavras? Prepare-se para conhecer Ageu, um dos nomes mais surpreendentes do Antigo Testamento. Imagine um povo que voltou para casa depois de 70 anos de exílio. Eles estavam cheios de esperança, mas rapidamente foram esmagados pela realidade. Ruínas por todos os lados, inimigos cercando, poucos recursos e um templo totalmente destruído, o símbolo da presença de Deus. Esse é o cenário onde surge Ageu, um profeta aparentemente simples, mas com uma mensagem tão poderosa que foi capaz de reacender o coração de Israel. O contexto é o período pós-exílio, por volta do ano 520 a.C. O povo havia retornado da Babilônia sob a liderança de Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Eles começaram a reconstruir o templo, mas desistiram logo que as dificuldades, ameaças e a desmotivação apareceram. Por 16 anos, a obra ficou parada, o templo abandonado, enquanto cada um se preocupava apenas com suas próprias casas, suas rotinas e seus interesses pessoais. Qual foi o resultado? Frustração espiritual, colheitas ruins, estagnação econômica e um povo que parecia viver, mas sem propósito algum. É nesse silêncio espiritual que a voz de Ageu ecoa. Ele surge com uma mensagem direta, ousada e profundamente confrontadora, que parece ter sido escrita para os nossos dias. Ele diz: considerem o seu passado. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas nunca se satisfazem. Bebem, mas nunca se saciam. Vestem-se, mas não se aquecem. A vida havia parado porque Deus tinha sido deixado de lado. O povo buscava abundância em suas próprias forças, mas só encontrava vazio e frustração. A solução não era mais trabalho, mais esforço ou mais estratégias humanas. A solução era voltar ao centro de tudo, reconstruir o templo, reconstruir a comunhão com Deus, reconstruir o propósito coletivo. Ageu aponta o problema com uma clareza impressionante. As prioridades estavam invertidas. O povo dizia: ainda não é o tempo de reconstruir a casa do Senhor, enquanto moravam em casas luxuosas. Mas o profeta também revela a promessa. Quando o povo volta para Deus, Deus volta para o povo. Quando a obediência é restaurada, a presença de Deus volta a ser evidente e a bênção começa a fluir. E então, acontece um movimento extraordinário. Zorobabel, Josué e todo o remanescente do povo decidem agir imediatamente. Não há mais demora, não há mais desculpas. Há um despertamento coletivo. É como se a chama que estava quase apagada fosse acesa de novo, com força total, dentro de cada um deles. Em menos de um mês, a obra de reconstrução é retomada com vigor. A partir daí, Ageu libera uma das mensagens mais poderosas e esperançosas de toda a Bíblia. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Pense nisso. O primeiro templo construído por Salomão era lendário por sua riqueza e esplendor. Como um templo mais simples, erguido por um povo pobre, poderia superá-lo? A promessa não era apenas sobre reconstrução física, era sobre uma transformação espiritual que ultrapassaria tudo o que Israel já tinha vivido. A promessa apontava para algo muito maior, muito além daquele tempo. A presença de Deus se manifestaria de uma forma inédita na história humana, prenunciando a vinda do Messias. As lições de Ageu atravessam os séculos e falam diretamente conosco hoje. Elas nos ensinam que nossas prioridades moldam nossos destinos. Elas mostram que quando Deus está em primeiro lugar, tudo o que é essencial encontra seu devido lugar e equilíbrio. E o mais importante, elas nos lembram que mesmo quando tudo parece destruído, perdido ou estagnado, Deus ainda pode reconstruir.
O livro de Ageu nos ensina que a verdadeira restauração não começa com a força humana, com recursos ou com circunstâncias favoráveis. Ela começa com um coração obediente e com um passo de fé na direção de Deus. A história de Ageu é a prova de que um pequeno ato de obediência pode destravar um futuro de glória que nem imaginamos. Se essa mensagem tocou você, imagine o impacto de mergulhar mais fundo nas histórias menos conhecidas da Bíblia. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente o que reconstruir significa para você neste momento da sua vida. Ative o sininho e venha crescer comigo em cada novo episódio.